Está um dia quente daqueles de verão e tudo que se quer é uma bebida refrescante. Você entra no carro e pega aquela garrafinha que deixou no banco da frente. Não! Dá pra cozinhar um almoço com ela de tão quente. Felizmente, seu carro tem uma pequena geladeira embutida. Sim, na maioria dos carros é possível abrir a ventilação do porta-luvas e deixar entrar o vento do ar-condicionado. Um sorvete não sobreviveria ali por muito tempo, mas com certeza é frio o suficiente para refrescar algumas bebidas ou evitar que seu sanduíche estrague. Ups, parece que a garrafa d'água não é a única coisa quente no carro. Se o seu motor ferver por causa do calor ou de algum problema técnico, ligue o aquecimento na temperatura máxima e deixe o calor do motor circular dentro do carro. Sim, isso irá diminuir a carga no sistema de arrefecimento do motor. Você saberá que está funcionando quando vir o medidor de temperatura de volta à posição neutra. Também pode ser uma solução temporária até chegar ao mecânico. Então, é preciso substituir uma roda, mas a chave de boca não é longa o suficiente para isso? Você tem que se inclinar demais e suas costas vão reclamar? É possível estendê-la usando um tubo. Ao transformar a chave de boca em uma telescópica, ficará mais fácil desparafusar as porcas com o próprio peso. Não tem um funil no carro e precisa colocar um pouco de óleo no motor? É muito importante sempre estar no nível certo para que o motor não superaqueça. Para evitar ficar respingando, uma chave de fenda pode ajudar. Segure-a no ângulo certo e o óleo fluirá suavemente para dentro. Não se esqueça de limpar a ferramenta depois. Você está dirigindo à noite, com quase nada de movimento em uma estrada esburacada. De repente, sente que colidiu com alguma coisa. É um dispositivo especial com tubos de metal. Então, você percebe que um carro suspeito começa a te seguir. Tenha cuidado! O plano é te seguir até você parar, o que acontecerá em breve. Se tivessem furado seu pneu com um parafuso, o buraco seria fechado e daria para rodar por um bom trecho com ele. Mas o tubo de metal permite que o pneu esvazie muito rápido, e esse é o ponto. Assim que você sair do carro para resolver o problema, os bandidos podem oferecer ajuda e tentar roubar o carro. Caso o ar do pneu esteja vazando e você não tem um kit de reparo adequado no porta-malas, não remova a roda inteira para poder se deslocar. Dá para usar um parafuso para fechar o vazamento, assim. Vai durar um curto período de tempo até chegar ao mecânico mais próximo. Nunca estacione seu veículo debaixo de árvores com flores. E não é só porque os pássaros que estão lá em cima podem te deixar uma surpresa. É que muitas árvores no verão produzem secreções, resina e grãos pegajosos de frutas e bagas que podem cair diretamente no seu carro. Essas substâncias podem danificar gradualmente a pintura dele. Se você não puder lavar seu automóvel por um tempo, a mancha permanecerá. É possível usar uma solução de sabão ou líquidos especiais para lavá-lo se isso acontecer. Basta misturar água e sabão em um borrifador e dar uma boa limpada. Essa solução também funcionará bem se houver resíduos de insetos no seu carro. Ao limpar, cuide para não pressionar com muita força e danificar a cobertura do carro. Hora do confessionário. Você é daquelas pessoas que gostam de economizar e usa água comum em vez de anticongelante para lavar o para-brisa quando faz calor? Pois bem, saiba que quando chega o frio, o tanque dentro do seu carro pode se deformar ou até rachar. Alguns motoristas usam esse produto quando a temperatura cai abaixo de zero à noite. Mas durante o dia, quando a temperatura está acima de zero, o líquido começa a cheirar mal. Então, aqui está uma solução. Misture uma parte de anticongelante com meia parte de água destilada. Agora, você usará apenas o suficiente do produto e não danificará o tanque. Tenho certeza de que você cuida bem do seu carro e limpa os vidros, mas já limpou a moldura de borracha das janelas? Mesmo que o carro esteja limpo, esta moldura é um ímã de poeira. Quando o pó sai, arranha o vidro como uma lixa. Depois de um tempo, pode causar arranhões profundos no para-brisa, dos quais você não conseguirá se livrar. Então, melhor prevenir do que remediar. Abra totalmente os vidros. Limpe a poeira que dá para ver com um pano de microfibra. Coloque um pouco de shampoo automotivo na moldura. Esfregue usando uma escova de dentes e, em seguida, limpe com uma toalha de microfibra úmida. Você não quer deixar nenhum resíduo atrás do vidro ou no revestimento, então veja se está limpo o suficiente e faça de novo se necessário. Pode-se verificar também o acabamento interno da borracha e cuidar dele. Já viu um daqueles vídeos em que alguém abre um carro com um êmbolo? Bem, isso não é possível. Seria preciso usar cerca de 10 êmbolos com força ao mesmo tempo para abrir a fechadura. Então, convide 9 amigos e tente se estiver interessado. Quando você está viajando por uma rodovia ou estrada de chão batido, pequenos cascalhos podem aparecer pelo caminho. Eles não são tão perigosos e você pode nem perceber os danos, mas se olhar com atenção, encontrará marcas quase imperceptíveis no farol.
Se planeja andar na estrada por muito tempo e a chuva te pegar no caminho, seus faróis podem embaçar devido a esse dano. Para dar um jeito neles antes de consertá-los adequadamente, use um pedaço de fita adesiva transparente. Isso impedirá que a umidade entre pelas frestas e os faróis não embaçarão. Aromatizadores de grudar não são a melhor opção para o seu carro. Esses adesivos perfumados têm componentes químicos ativos que deixam seu automóvel com cheiro de canela ou de uma brisa tropical. Ao ficarem muito tempo expostos ao sol, esses componentes podem sair, danificando a pintura ou deixando-a sem brilho. Mesmo que aparentemente não haja danos por muito tempo, a evaporação desse líquido ao longo dos meses pode deixar uma mancha e a tinta vai desbotar ou criar bolhas. Se não quer que isso aconteça, você pode fazer seu próprio aromatizador. Encha um frasco com bicarbonato de sódio até a metade e adicione 20 gotas de seu óleo essencial favorito. Cubra com uma tampa e agite bem. Retire a tampa e marque a forma dela em um papelão. Recorte o círculo e faça furos no papelão com um prego pequeno. Agora, cubra o frasco com essa tampinha perfurada e prenda. Para manter seu carro perfumado, você pode manter esse aromatizador caseiro no porta-copos ou embaixo do banco. Se você ficar preso na lama, areia ou neve, não entre em pânico. Essa regra realmente funciona em muitas situações. Lembre-se, sempre há uma saída. Isso também funciona em muitos casos. Em primeiro lugar, dê espaço de manobra para os pneus. Mova o volante de um lado a outro para conseguir isso. Vá bem devagar para dar tração. Vá para frente e para trás, mas não mais do que 8 vezes, para não danificar o carro. Esvazie a metade do ar dos pneus para aumentar sua área de superfície. Em seguida, abra algum espaço ao redor deles e use o macaco para elevar o carro. Além disso, utilize galhos, tábuas ou até mesmo os tapetes do veículo para obter mais tração. Ao sair com sucesso, não se esqueça de encher os pneus novamente e dirigir devagar no início para remover o excesso de lama. Seu limpador de para-brisa não está funcionando bem? Ou talvez a chuva não escorra pelo vidro com eficiência? Pegue a metade de uma maçã e esfregue-a no para-brisa. Depois, observe a mágica acontecer. A água escorrerá pelo vidro com facilidade. Isso funciona porque o ácido málico tem escamas nanoscópicas com capacidade autolimpante. Essas escamas agitam efetivamente a água em um nível microscópico. Isso se chama efeito lótus, devido à folha de lótus que tem as mesmas propriedades químicas da maçã. Também é ótimo para limpar insetos esmagados, sujeiras e detritos. Se você mora em um clima com inverno rigoroso e frio, deve estar familiarizado com os limpadores de para-brisa grudados. Pegue um pano e molhe-o com um líquido à base de etanol. É só limpar as palhetas dos limpadores e elas não grudarão no vidro, mesmo nos dias mais frios. O etanol tem a temperatura de congelamento bem baixa, 112 graus Celsius negativos. Portanto, mesmo que você viaje pelo Círculo Polar Ártico, seu para-brisa ainda funcionará. Mas você pode ter um obstáculo maior: entrar no carro. O buraco da fechadura congela facilmente, sobretudo quando o veículo não está na garagem. Existem algumas opções para evitar isso. Você pode colocar um ímã grande o suficiente para cobrir por completo o buraco da fechadura, evitando que o gelo entre ali. A aplicação de lubrificantes como o WD-40 ajudará a evitar o congelamento e a manter o buraco da fechadura bem conservado. A temperatura de congelamento dessa substância é de 62 graus Celsius negativos. Revestir a chave também é uma boa ideia. Outras alternativas, como álcool em gel, também funcionarão. Como o buraco da fechadura é pequeno, seu hálito quente também pode ajudar a descongelá-lo. Certifique-se de fazer um anel de toalha e colocar em torno da fechadura. Você não quer ficar preso. Ok, o carro está destrancado, mas agora a porta está emperrada. Para evitar que isso aconteça, use óleo de cozinha em spray. Funciona com a porta do carro, assim como evita que a comida grude na panela. Na noite anterior, aplique uma pequena quantidade ao longo da moldura da porta e da borracha. O óleo permanecerá como um lubrificante e não congelará. Além disso, de bônus, vai evitar qualquer água de entrar. O gelo no para-brisa dianteiro pode estar tão grosso que você não consegue removê-lo. Dá para fazer sua própria fórmula descongelante com 3 frações de vinagre e 1 fração de água. O vinagre contém ácido acético, que reduz o ponto de fusão da água e evita que ela congele novamente. Assim, será muito mais fácil remover aquele bloco de gelo do seu carro. O para-brisa embaçado dentro do carro é fácil de evitar. Mas, antes de descobrir como dar um jeito, você sabe por que isso ocorre? A mistura de temperaturas quentes e frias entre o interior e o exterior do seu carro é a principal causa. Um para-brisa sujo deixa tudo muito pior. As partículas de sujeira atraem umidade à medida que a temperatura muda. Se o para-brisa estiver embaçando mais do que o normal, coloque um pouco de creme de barbear em uma toalha limpa
Espalhe no interior do para-brisa e limpe com outra toalha. A amônia do creme de barbear não apenas limpa toda a sujeira, mas também evapora, garantindo que não tenha nenhum risco após a limpeza. Os espelhos laterais dos carros são vulneráveis ao acúmulo de gelo durante a noite, mas raspá-lo pode causar danos. Usar um saco plástico e amarrá-lo na noite anterior evitará a formação de gelo. Você pode fazer seu próprio aromatizador para dirigir naqueles dias quentes e grudentos. Use um vidro vazio, coloque cera de vela dentro e feche com uma tampa com furinhos. Quando o calor aumenta, a cera derrete, liberando uma fragrância agradável. A maioria dos maus odores vem dos bancos. Os cheiros de bebidas derramadas, migalhas e até cheiros humanos se acumulam com o tempo. Sem falar no cachorro, que de vez em quando enjoava no carro. Espalhe bicarbonato de sódio sobre os assentos e deixe por alguns minutos. A maioria dos cheiros é de natureza ácida e o bicarbonato de sódio age como um neutralizador ao absorvê-los. Ele remove os ácidos fedorentos e os transforma em subprodutos inodoros, como o sal. Depois é só remover com um aspirador de pó. Os faróis de plástico são cobertos por uma camada protetora de policarbonato, mas ela desaparece depois de alguns anos devido aos raios ultravioleta do sol, a chuva e a sujeira da estrada. Uma vez que essa camada protetora é removida, o farol fica vulnerável à oxidação. Os raios do sol o danificam ainda mais, fazendo com que fique amarelado e opaco e dificultando a saída dos feixes de luz. Uma maneira fácil de limpar os faróis e revitalizá-los é usando pasta de dente. O peróxido de hidrogênio desse produto ajudará a remover o acúmulo de névoa do local. Sem danificar o vidro embaixo, ele deixa o farol ainda mais brilhoso. Os porta-copos são depósitos de poeira e sujeira e são os pontos mais difíceis de limpar do carro. Tente usar um copo enrolado em uma meia velha e umedeça o fundo com um produto de limpeza. É só colocar o copo no suporte, forçá-lo para baixo e torcer. E pronto! A poeira e a sujeira difíceis de alcançar ficarão grudadas no fundo do copo. Também dá para evitar que a sujeira volte a se acumular ali colocando uma forma de cupcake dentro. Você acha que esqueceu de trancar o carro e agora está bem longe dele? Não se preocupe, não precisa correr de volta loucamente. Coloque a chave embaixo do seu queixo. Isso aumentará o alcance dela até a distância que está o carro. Os fluidos de dentro da sua cabeça reagem com o sinal eletromagnético da chave, fazendo de você um condutor eficaz. Ei, você poderia trabalhar em uma orquestra. A radiação de ondas curtas do Sol é absorvida pelo estofamento dos veículos. Essas superfícies irradiam a energia recebida, fazendo com que o carro se aqueça muito rapidamente. Quando você entra nessa armadilha de ar quente, leva muito tempo até resfriá-lo com ar-condicionado, pois é difícil para o ar quente sair. Abra a janela do passageiro dianteiro e, em seguida, abra e feche a porta do motorista rapidamente como um ventilador. Esse método irá empurrar o ar quente para fora e absorver o ar frio muito mais rápido. É importante reparar pequenas rachaduras no para-brisa. As vibrações da direção e o clima frio fazem com que as rachaduras se expandam. Uma solução rápida é usar esmalte incolor. Estacione o carro em algum lugar à sombra e aplique o esmalte, garantindo que ele penetre em toda a rachadura. Depois, dirija para o sol para secar mais rápido. O esmalte forma um adesivo que evita mais rachaduras. Um simples amassado na lateral do seu carro não parece muita coisa, mas desamassá-lo pode custar muito caro. Pegue um êmbolo e cubra o amassado com a ponta de borracha. Empurre para liberar o ar até que a pressão esteja firme o suficiente para mantê-lo no lugar. Agora, dê um pequeno puxão. Isso ajudará nos amassados maiores que um punho. Mas se tiver um menor, espere um dia frio. Pegue um balde de água quente e despeje lentamente sobre o amassado. O calor fará com que o metal se expanda e o amassado se desfaça. Isso vai economizar uma grana, mas não conte ao seu mecânico. Infelizmente, os carros têm porta-copos limitados. Portanto, quando for a sua vez de levar lanche para a viagem, o retorno pode virar uma sujeira. Usar seus sapatos pode ajudar. Você também pode ajustá-los para tamanhos diferentes amarrando os cadarços. Eles servirão como suporte para sua bebida, assim como para os seus pés. Mesmo os aspiradores de pó podem falhar ao acessar muitas áreas do seu carro. Portanto, limpar com slime é a melhor solução. Ele se adapta para qualquer tamanho necessário e remove facilmente sujeira, poeira, resíduos e até cabelos. E é fácil de fazer. Tudo o que você precisa é de 1,5 copo de água morna, 1/4 de xícara de sabão líquido para roupa e 140 gramas de cola escolar branca. Misture todos os ingredientes em uma tigela e amasse até virar uma bola para obter o melhor utensílio de limpeza. Não só é ótimo para o carro, mas para todos os outros lugares impossíveis de limpar que acumulam poeira, como teclados, entradas USB e até buracos do seu smartphone.
Se você vir um cadeado assim na maçaneta do seu carro, poderá encontrar um bilhete junto com um número para ligar. O número é de um golpista ou ladrão que está pelas redondezas, esperando que você ligue para te cobrar para remover o cadeado. Depois de transferir o dinheiro, o golpista dará informações sobre onde encontrar a chave. Geralmente ela não está muito longe do carro. Ele sabe que se você remover sozinho, estragará a pintura. O melhor que você pode fazer é chamar a polícia imediatamente. Aqui estão alguns truques na manga dos safados ladrões de carros que não querem que você saiba. Os carros mais antigos são os favoritos deles, com décadas de conhecimento de como acessá-los. Eles sabem que esses veículos não têm alarmes, que abrem o vidro manualmente e não têm nenhum dispositivo de rastreamento. Só de pensar em um alvo tão fácil de roubar assim é o suficiente para deixá-los empolgados. Carros com mais de 20 anos preenchem os requisitos para todos esses alertas. Embora você possa pensar que seu carro é tão velho que não tem muito valor, os ladrões querem principalmente as peças dele. Peças de carros antigos valem muito mais do que você imagina. Fornecê-las ao comprador certo faz valer a pena correr o risco. Uma maneira fácil de evitar que seu carro antigo seja roubado é simplesmente colocar uma trava no volante. Só o fato de avistar uma já irá afastar qualquer um que esteja agindo de forma suspeita nas proximidades. Muitas vezes o ladrão não é atraído pelo carro em si, mas pelo que tem dentro dele. Seu iPad ou outros dispositivos eletrônicos claramente visíveis no assento seriam um roubo fácil. Eles não se incomodam em arrombar, pegar e sair correndo rapidamente. Algumas centenas de dólares em equipamentos por alguns segundos de trabalho é uma situação muito atraente. Certifique-se de guardar bem seus objetos de valor, de preferência em um dos muitos compartimentos escondidos ou trancá-los no porta-luvas. Estatisticamente, 1 a cada 6 proprietários de carros em bairros seguros mantém uma chave reserva dentro do veículo. Alguns acham que isso é inteligente e pode ajudar a economizar tempo caso deixem a chave principal em casa. Os meliantes circulam por bairros tranquilos tarde da noite regularmente, verificando todos os carros até acharem aquele que pode ser lucrativo. Seja sempre muito cuidadoso com suas chaves. Os estacionamentos públicos são enormes e podem se estender por grandes áreas. Eles também são uma mina de ouro para aqueles que espreitam silenciosamente nas redondezas, de olho nos carros mais distantes das câmeras de segurança. Geralmente falta uma segurança decente nesses estacionamentos gigantes, então tente encontrar o melhor local mais próximo das lojas. Existem maneiras de estacionar seu carro para dificultar que seja rebocado ou que saiam com ele. Estacione-o de modo que a frente fique voltada para alguma coisa, garantindo que tenha um obstáculo, como um poste ou um guarda-corpo ali. Se você estiver estacionando na rua, vire o volante em direção ao meio-fio, travando-o no lugar para dificultar o roubo em todos os sentidos. Você acreditaria que esses ladrões de carros também têm comunidades próprias? Cada ladrão tem sua própria especialidade de uma marca ou tipo de carro. Eles trocarão informações com os outros bandidos. Portanto, se a experiência do vigarista não for suficiente para acessar seu carro, ele conhecerá alguém que negocia o conhecimento por algo viável em troca. Carros com alarme são ótimos para intimidar os ladrões. Se o seu carro é um pouco desatualizado, não há mal nenhum em colocar um adesivo falso nele. O adesivo por si só é suficiente para desencorajar um ladrão em potencial, pois ele examina rapidamente as opções que tem disponíveis. A maioria das pessoas tem certeza de que um carro mais novo é mais seguro, com tecnologia inovadora para protegê-lo. Mas, ultimamente, existem formas mais novas e mais sofisticadas de roubo de carro. Os sistemas sem chave dos carros usam um processo simples por meio de tags e smartphones. O uso de um sinal de curto alcance permite que o proprietário acesse seu veículo e dê partida no motor. Ladrões de retransmissão usarão transmissores sem fio trabalhando pareados. Um vai segurar seu dispositivo perto do dono do carro, capturando o sinal que seja especificamente relacionado com a chave digital. Em seguida, ele o retransmite para o veículo-alvo. O cúmplice, ficando mais perto do carro, obtém o sinal do relé, enganando o carro e fazendo-o pensar que a chave está dentro do alcance. Uma vez que o ladrão entra no carro, o processo pode ser repetido e dando facilmente partida no veículo. A partir daí, todo o sistema pode ser reprogramado para responder a uma nova chave. Eles podem usar o mesmo processo apenas abrindo as portas e acessando o conteúdo valioso de dentro do carro. Isso garante que o ladrão pode retirar o que quiser sem disparar alarmes nem quebrar vidros. Outra forma de enganar esses modelos mais novos é por meio de seus diagnósticos. Com tudo o que foi instalado nos carros nos últimos 10 anos, copiar a mesma tecnologia e software permite que os sistemas sejam facilmente compreendidos e vulneráveis.
Especialistas em informática desenvolvem facilmente dispositivos que se conectam às portas principais, inicializando o software do veículo, e a partir daí podem programar sua própria chave em branco. Para evitar essas preocupações dos tempos modernos, tenha cuidado ao deixar o carro em uma área pública. Certifique-se de ouvir as travas funcionando e inspecione à distância se não há alterações nos espelhos retrovisores laterais. Quando você deixar as chaves durante a noite na sua casa, coloque-as em uma lata de alumínio ou em uma caixa com bloqueio de sinal, garantindo que seu carro não seja hackeado enquanto você dorme. Ou simplesmente desligue sua chave quando não a estiver usando. À medida que a tecnologia continua a progredir, os aplicativos continuarão a se desenvolver. Eles não apenas travarão e darão partida no seu carro, como também serão capazes de controlá-lo. Essas tecnologias escaladas trarão novos métodos avançados para acessar o seu carro. Para combater isso, certifique-se de que todo o seu software esteja atualizado e proteja seu código de entrada com algo melhor do que uma senha. Os bandidos preferem veículos mais antigos, mas os roubos de carros sem chave estão crescendo exponencialmente, representando já a maioria atualmente. Os ladrões estão desenvolvendo rapidamente como se adaptar à nova era dos veículos que estão ao alcance deles. Embora existam medidas de proteção para carros mais novos, a tecnologia é apenas para o curto prazo. Ao comprar um modelo mais novo, esteja sempre aberto a quaisquer opções de segurança disponíveis. Vai saber o que o futuro reserva para a segurança do seu carro inteligente. Considere comprar uma babá eletrônica e escondê-la no banco de trás. Isso garantirá que você tenha um sistema de monitoramento de vigilância bem acessível, pronto para te alertar sobre uma invasão repentina. Fazer ligação direta nos carros antigos é a principal forma de roubá-los. Portanto, instale um interruptor para cortar a corrente do motor do seu carro. Um profissional pode instalá-lo em vários locais do veículo. Isso irá garantir que a energia não terá como chegar à ignição e nenhum ladrão conseguirá sair com ele. Instale uma direção removível e leve-a consigo quando não estiver usando o carro. Os ladrões não carregam seu próprio volante sobressalente, independentemente do talento que eles pensem ter. Um veículo sem direção manterá os ladrões bem longe. Uma trava de direção também é uma ótima opção. Ela protege completamente o volante e funciona de forma parecida com as travas de direção dos carros mais antigos. Estadias prolongadas em um estacionamento ainda podem ser arriscadas sem o volante. Uma trava de roda é uma ótima opção alternativa. Embora leve muito tempo para instalar, ela servirá como uma excelente maneira de intimidar os bandidos, pois eles não conseguirão ir embora com seu carro. Por causa da rapidez com que os criminosos precisam agir para entrar em um carro e escapar, eles não têm tempo para procurar nos veículos por algum dispositivo de rastreamento. Embora os carros mais antigos não tenham essa tecnologia, eles estão facilmente disponíveis para compra. Você pode facilmente esconder um rastreador GPS dentro do seu carro, já que alguns deles são menores que um telefone. Isso dará a você e às autoridades uma vantagem ao rastrear seu adorado possante. Nos Estados Unidos, um carro é roubado a cada 36 segundos em média. Os 10 carros mais roubados são a picape Dodge, o Honda CR-V, o Toyota Corolla, a picape da GM, o Nissan Altima, o Toyota Camry, o Honda Accord, o Honda Civic, a picape Chevrolet e a picape Ford. Uma perda de 7,4 bilhões foi estimada em 2020 devido a roubos de carros. Foi o maior valor em 10 anos, e é lógico esperar que os números continuem a crescer ainda mais. Dada a variedade de carros dentro da área-alvo dos ladrões, fica claro que todos os carros são alvos em potencial. O seu está na lista? Para todos aqueles dias em que você mal tem tempo de tomar o café da manhã, tem uma maneira fácil de desfrutar de uma refeição agradável e rápida e também poupar o esforço de lavar a louça depois. Estou falando dos pacotes instantâneos de aveia. Alguns fabricantes adicionaram esse design elegante à farinha de aveia. O pacote é forrado com plástico para que você possa derramar água ou leite diretamente nele. Dessa forma, você não precisará de uma tigela, é só colocar o líquido e agitar. Algumas embalagens também têm uma linha de demarcação para mostrar a quantidade ideal de líquido. Da próxima vez que você tiver que trocar de apartamento, não terá que se preocupar em carregar aquela caixa pesada de livros. Hoje em dia, a maioria das caixas de mudança são especialmente projetadas para facilitar o transporte, com alças integradas. Bom, não são realmente alças, eu admito. São apenas buracos nas laterais da caixa de papelão. Mas se você colocar as mãos, certamente notará que as caixas se tornam muito mais fáceis de transportar.
Com o aumento de leitura online, como e-books ou até mesmo aplicativos no telefone que permitem baixar romances, você provavelmente já se esqueceu da sua biblioteca local. E ei, eu não estou culpando ninguém. Mas as bibliotecas hoje em dia oferecem muito mais serviços do que você estava acostumado, além do aluguel gratuito de e-books e audiolivros. Algumas delas têm uma variedade de aulas noturnas ou podem fornecer acessos a cursos online. Você pode até se juntar a um clube do livro, que é uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e você tem a garantia de ir adiante na leitura em que travou. Eu gosto de pegar o jantar a caminho de casa, no meu lugar favorito para levar, assim como você. Mas se os recipientes de comida não estiverem completamente fechados, a viagem de volta para casa pode se provar uma experiência culinária, se você entendeu o que eu quero dizer, especialmente para os tapetes do seu carro. Alguns carros têm um gancho curvo perto do console central, ao lado do banco do motorista. É popular há 20 anos e começou como um suporte de bolsa ou um gancho para uma pequena sacola de compras, mas rapidamente se tornou a maneira perfeita de armazenar comida para a viagem e evitar que derrame. Tenho quase certeza de que há um guarda-chuva em algum lugar do seu carro, mas se eu perguntasse onde você costuma guardá-lo, provavelmente diria no porta-malas, é claro. Mas esse é realmente o melhor lugar para mantê-lo? Você não gostaria de ter um guarda-chuva à mão ao sair do carro? Algumas empresas de automóveis pensaram nisso, e não se preocupe, não se trata de um mordomo embutido para ajudá-lo a sair seco do carro. Alguns modelos específicos têm um local designado no painel da porta do motorista no qual um guarda-chuva cabe perfeitamente. Você tem que admitir que é uma coisa importante a se considerar ao procurar o seu próximo carro, ainda mais se você mora em um local chuvoso. Sempre que pretendo viajar para um novo local, gosto de ter acesso aos mapas locais no meu telefone a qualquer momento. Como você nem sempre pode prever a qualidade ou o preço da internet em outros países, certifique-se de baixar os mapas no seu telefone quando conectado ao Wi-Fi. Dessa forma, terá acesso fácil a todos os locais imperdíveis na sua próxima parada, mesmo que fique sem dados móveis. O mesmo vale para o Google Tradutor. O aplicativo móvel vem com a opção de baixar um idioma, para que você possa usá-lo offline. Outra dica para quem é um viajante de carteirinha: se você possui um iPhone, envie uma mensagem de texto com o código da companhia aérea e número de voo para si mesmo. Você notará que ele aparecerá com um sublinhado. Ao clicar nele, poderá acessar os dados do voo, como o portão do qual o voo sai ou se o voo está dentro do cronograma. Lanternas são aqueles objetos que tendemos a usar em caso de emergência. Como sempre que há uma queda de energia ou quando você precisa fazer uma viagem rápida no sótão em busca de um álbum de fotos antigo ou algo assim. Se você estiver em uma situação difícil e a lanterna ficar sem bateria, dê uma olhada na base sob a mola da bateria. Alguns modelos vêm com uma lâmpada sobressalente escondida lá dentro. Se você é o tipo de pessoa que gosta de acordar cedo de manhã, mas as outras pessoas da sua casa gostam de dormir, há uma maneira de você ainda usar seu micro-ondas para preparar o café da manhã sem acordar todo mundo. Acontece que alguns deles vêm com uma função mudo integrada, que se livra de todos os barulhos irritantes. Nas muitas vezes em que me vi dirigindo em estradas locais, notei alguns refletores azuis aparentemente aleatórios aqui e ali. Como eu não tinha ideia do que significavam, pesquisei um pouco e descobri que eles identificavam os locais de hidrantes. Eles geralmente são descolados da linha central de ambos os lados, e o refletor diz se o hidrante está à esquerda ou à direita da estrada para ajudar melhor os bombeiros em suas missões. Da próxima vez que você sair do carro e esquecer de fechar todas as janelas, não terá que entrar de volta. Apenas tente o seguinte: mantenha pressionada a chave do seu carro, e ele deve trancar todas as portas e fechar todas as janelas. O mesmo acontece para abrir todas as portas. Basta clicar 2 vezes no botão. A maioria dos modelos de carros deve vir com essa opção adicional, mas a maioria das pessoas simplesmente esquece ou não tem ideia de que pode fazer isso. Sempre que acontecer de você arruinar uma mensagem de voz, saiba que há uma maneira de excluir ou regravar a mensagem, poupando o constrangimento desnecessário. Fique na linha depois de gravar a mensagem e diz que jogo da velha ou asterisco para acessar o menu do correio de voz. Mais instruções devem ser fornecidas para que você possa decidir o que fazer com a gravação. Os bagels estão se tornando cada vez mais famosos nos dias de hoje como opção de café da manhã ou lanches, porque são saborosos e versáteis. O problema é que eu só quero o meu bagel torrado de um lado. Felizmente, algumas torradeiras vêm com uma configuração para bagel.
o que garante que o pão seja torrado em qualquer um dos dois lados. Já se perguntou por que as tampas de bueiro só vêm na forma redonda? Acontece que esta é a única forma que não pode cair completamente no buraco. Qualquer outra forma, especialmente formas com cantos, pode ser girada, fazendo com que a tampa possa cair. Aqui vai uma dica legal se você gosta de uma pequena massagem sempre que está tomando banho. Na maioria dos chuveiros disponíveis atualmente, deve haver um pequeno filtro de metal na parte de trás, abaixo do chuveiro, depois de desparafusá-lo. Se você fizer uma boa limpeza desta peça de vez em quando, verá que a pressão da água melhorará bastante. Você pode salvar aquele suéter de lã que acidentalmente jogou na lavadora e encolheu 3 tamanhos. Basta ir ao chuveiro e pegar um pote de condicionador de cabelo. Adicione o condicionador a um pouco de água fria em uma banheira para fazer uma solução e deixe a peça descansar por pelo menos algumas horas. O condicionador deve ajudar a relaxar as fibras de lã e soltá-las novamente, sem mencionar o aroma que deve ficar depois. Você pode precisar fazer um pouco de pesquisa antes de poder usar esse truque com segurança, mas para que você saiba, existem alguns laptops modernos com canais de drenagem. Você ouviu isso direito, exatamente para quando você acidentalmente derramou café nele. Eles são projetados para garantir que qualquer líquido que entre no teclado escorra com segurança na parte inferior sem danificar as peças elétricas. Apenas certifique-se de não agitar o laptop depois de derramar o líquido, para que o sistema possa fazer seu trabalho corretamente. Você tenta estacionar o carro bem no centro da vaga? Bem, tenho novidades. Estacionar na beirada é melhor. Em primeiro lugar, colocar o carro no meio da vaga é difícil. Você sempre errará alguns centímetros para a esquerda ou para a direita. Digamos que você estacione alguns centímetros à esquerda e alguém à sua esquerda estacione alguns centímetros à direita. Agora você está mais perto do outro carro do que gostaria e as chances são de que você não consiga desembarcar pelo lado do motorista. Se você entrar com o carro ao longo da linha esquerda, verá como ele se encaixa exatamente onde você queria. Seu vizinho da esquerda vai querer fazer o mesmo para ter algum espaço à direita e poder abrir a porta do passageiro. Dessa forma, ambos terão espaço suficiente para sair de seus carros. Se todos no estacionamento fizessem isso, não haveria problemas de espaço. Os estacionamentos geralmente são do tamanho da minha cidade natal. Então, encontrar um carro pode ser um verdadeiro desafio. Uma maneira segura de fazer isso é usar seu telefone para que ele te lembre de onde o carro está, em vez de confiar no seu cérebro. Tudo o que você precisa fazer é fixar a localização no mapa e deixar o aplicativo GPS guiá-lo de volta ao veículo. Você já abriu a porta do carro e deu de cara com um ciclista em alta velocidade bem na hora? É preciso sorte para fechar a porta antes do acidente. Para evitar isso, pratique a manobra holandesa. Se estiver em um país de direção à direita, a porta estará à sua esquerda. Por mais fácil que pareça abri-la com a mão esquerda, esforce-se e faça isso com a direita. Esticando-se assim, você olhará automaticamente para o retrovisor e verá quando houver um ciclista vindo em sua direção. Se estiver no banco do passageiro, faça o contrário e use a mão esquerda para abrir a porta. Leva tempo para se acostumar com esse hábito. Um jeito fácil de resolver isso é lembrar-se do slogan "Alcance, gire, olhe, abra". O botão de recirculação não é o mais conhecido, mas pode ser super útil quando você está preso no trânsito no meio dos gases de escapamentos. Ele recircula o ar dentro do seu carro, cortando o fluxo de ar do lado de fora. No verão, você também pode fazer isso para manter o ar interno fresco e refrescante. Agora, esta dica é mais unânime do que qualquer coisa, já que a maioria dos alarmes dos carros modernos tem um sistema embutido para evitar roubo, bloqueando efetivamente tudo no seu carro. Guarde o controle do alarme separado das chaves do carro, para o caso de você ser assaltado, jogado para fora do veículo ou, se por qualquer motivo, você tiver deixado as chaves dentro do carro. Você provavelmente fica com seu telefone o tempo todo, mas quando está dirigindo, ele pode distraí-lo. Por que não colocá-lo no porta-luvas e assim se concentrar na estrada? Bem, por 2 razões: calor e frio. Se você colocar o telefone fora de vista, pode esquecê-lo e deixá-lo no carro quando sair. E os carros tendem a ficar extremamente quentes ou extremamente frios muito rapidamente, dependendo do clima lá fora. Se estiver quente, a temperatura dentro do carro chegará a 38 graus Celsius ou mais em menos de 1 hora.
Os telefones não gostam de ser expostos a tanto calor. Então, se você esquecer seu amigo eletrônico no porta-luvas, a bateria dele pode literalmente derreter e vazar. E você o perderá para sempre. Se for inverno e o clima estiver congelante, seu carro esfriará muito em pouco tempo também. Não é difícil adivinhar que seu telefone também não vai curtir isso. Após um período prolongado no frio, ele pode ter problemas com a tela. Além disso, a vida útil da bateria pode diminuir e ele pode começar a desligar sozinho. Na pior das hipóteses, o frio pode até quebrar a tela. Então, olha só, é melhor levar seu telefone com você ao sair. Todo mundo sabe que existem alças de segurança acima de cada uma das portas de qualquer carro. Elas são úteis quando você precisa de algo para se segurar, caso o passeio fique muito maluco ou a estrada comece a ficar muito sinuosa. Você também pode ter visto pessoas pendurando roupas limpas ou passadas nelas. Mas talvez você não saiba que o propósito original dessas alças era ajudar a entrar e sair do carro. Uma necessidade legítima dos veículos maiores, não é? Na maioria das minivans e em alguns SUVs crossover, você pode puxar um espelho convexo de um compartimento especial na frente do espelho retrovisor. E por que você precisa de um segundo espelho sobre a sua cabeça? Ele te ajuda a ficar de olho nas crianças, nos pets ou nos passageiros dos bancos traseiros e sem tirar os olhos da estrada por um segundo a mais do que o necessário. Essa dica será mais ou menos útil dependendo do carro, mas veja se consegue encontrar algum desses espaços de armazenamento no seu. Pode ser um pequeno compartimento de abrir perto do espelho retrovisor, que é perfeito para o seu celular ou para os óculos de sol. Alguns carros têm um esconderijo secreto atrás do painel de controle de temperatura. Você também pode tentar verificar embaixo do banco do passageiro ou atrás da primeira fila se tiver um crossover. É provável que existam lixeiras fáceis de remover para que você coloque o que quiser lá, como os sapatos sujos, podendo tirá-los e limpá-los depois. Já notou um pequeno floco de neve acendendo no seu painel? Esse é o aviso de geada ou congelamento, e ele acende automaticamente para informar que a temperatura externa caiu tanto que as estradas provavelmente congelarão. Quando o floco de neve está amarelo, a temperatura está chegando perto de congelar, provavelmente em torno de 4 graus Celsius. Quando está vermelho, a temperatura é igual ou inferior a 0 graus Celsius. Não confunda esse floco de neve com o indicador do modo inverno. Normalmente, ele também se parece com um floco de neve ou apenas com um W. Ele liga e desliga quando você aperta um botão para fazer seu carro se mover em segunda ou terceira marcha e evita que seus pneus girem e deslizem quando você estiver dirigindo em estradas congeladas. Se você já cometeu o equívoco de colocar o combustível errado no seu carro, ou fez isso por curiosidade por qualquer motivo, como abastecer com diesel um carro movido a gasolina ou vice-versa, sabe que o resultado não é nada bom. Os carros movidos a diesel simplesmente não podem usar gasolina, e os movidos a gasolina não podem usar diesel. Ao encher o tanque com o tipo errado de combustível, seu carro provavelmente continuará funcionando por um curto período de tempo, até que o tipo certo se acabe. Quando isso acontecer, o veículo simplesmente vai parar no caminho. O funcionamento interno do carro não permitirá que o combustível errado o mova. E o pior de tudo, isso pode até estragar seu motor. É melhor usar o combustível correto para o seu carro. Você provavelmente não sabia, mas a concentração prolongada na estrada pode deixar seu cérebro cansado, fazendo você cochilar sem saber. Isso se chama microsono, o que pode facilmente se tornar a causa de um acidente em uma estrada movimentada. Então, quando estiver dirigindo por mais de 2 horas, é melhor parar e sair do carro para esticar as pernas e respirar um pouco de ar fresco por cerca de 10 minutos. Isso é especialmente importante ao dirigir à noite. A escuridão e o barulho monótono do motor podem deixá-lo sonolento em pouco tempo. Faça um favor a si mesmo e refresque seu cérebro de vez em quando. Quando você está viajando por uma rodovia ou estrada rural, pequenas pedrinhas podem voar na sua direção. Elas não são tão perigosas e você pode nem notar o dano. Mas se olhar de perto, poderá encontrar pequenos arranhões nos faróis. Se você planeja ficar na estrada por muito tempo e pegar chuva no caminho, seus faróis podem ficar embaçados por causa desse dano. Eles precisarão ser consertados. Mas enquanto isso, use um pedaço de fita adesiva transparente.
Isso evitará que a umidade entre pela abertura, deixando os faróis embaçados. Provavelmente você concorda com o fato de que ninguém consegue ignorar o barulho terrível dos freios de carro. A maioria das pessoas se assusta e corre para um mecânico para consertar o veículo. O que elas não sabem é que a causa mais provável desses sons terríveis é a ferrugem nas pastilhas de freio. Ainda bem que ela pode ser facilmente removida com escova ou raspagem. Você pode simplesmente trocá-las também. Algumas pessoas fazem isso sozinhas depois de assistir alguns vídeos do YouTube. A maioria das oficinas ficará feliz em fazer esse procedimento para você por um valor bem acessível.